Olá, eu sou Clícia Najara, sou aluna de pós-graduação em rede de computadores da Faculdade Católica Rainha do Sertão e esse é o trabalho final da disciplina de Sistemas Operacionais de Rede. Eu fiquei com o servidor LDAP. Agora vamos a uma breve introdução sobre o servidor OpenLDAP. OpenLDAP é um software livre de código aberto que implementa o protocolo LDAP. O protocolo LDAP ele advém do protocolo DAP, que era um protocolo do modelo OSI, que ficou em desuso por ser muito complexo. Então, a partir do momento que foi proposto o modelo TCP/IP, foi feito em cima do protocolo DAP, foi feito o protocolo LDAP, que é um protocolo que roda um serviço de diretório baseado no padrão X500, que é justamente o padrão que trabalha com serviços de diretório. O protocolo LDAP, ou o servidor OpenLDAP, ele trabalha com suporte a IPv4 e IPv6, autenticação e controle de acesso, capacidade de atender múltiplos bancos de dados simultaneamente, alta performance em múltiplas chamadas, ou seja, vários usuários que estiverem acessando ao mesmo tempo, ele dá o suporte, replicação de base, que é um grande problema, é um ponto único de falha, já que ele centraliza todos os serviços. Ter uma replicação de base seria o ideal para que não houvesse ponto único de falha. O que é um diretório? No Linux, o diretório é um objeto do sistema de arquivos. Geralmente é um arquivo, é chamado de arquivo. Cada um se diferencia do outro por algumas características. Por exemplo, os diretórios começam com barra, os arquivos ocultos começam com ponto. O diretório raiz do LDAP ou do sistema Linux é representado por barra. O serviço de diretórios é um serviço que armazena os recursos de rede, centraliza eles em um lugar só para que os usuários, quando forem precisar do serviço, encontrarem mais facilmente. Até porque também seria mais difícil para os próprios usuários leigos conseguirem diferenciar ou procurar cada serviço em um lugar separado. E é bem melhor também para os administradores, que o serviço fica centralizado, a administração fica centralizada. O OpenLDAP ele possui um catálogo, que é uma lista dos recursos que estão disponíveis para o usuário. A centralização de gestão dos recursos da rede também é o que eu falei, que a centralização é a melhor coisa a fazer, porque facilita na administração da rede, simplificar a administração, backup e replicação, tudo está centralizado num lugar só, então é bem mais fácil. Uma base LDAP não se armazena arquivos, mas sim os recursos da rede, como por exemplo o serviço de compartilhamento de arquivos, o Samba, como o serviço de compartilhamento de impressora, entre outros. O OpenLDAP ele funciona da forma hierárquica. Começa com a raiz e vai descendo a hierarquia nos seus ramos. A raiz aqui no nosso caso é o COM, que é o diretório raiz. Logo em seguida vem a ramificação, que é aula SOR, é o domínio, aulasor.com, vai de cima para baixo. A partir da raiz, todos os demais diretórios e arquivos são armazenados. Alguns objetos do diretório servem para organizar e outros objetos servem para armazenar diferentes tipos de informação. Alguns dos arquivos que estão dentro do OpenLDAP são arquivos que serão utilizados pelos usuários e outros são diretórios que são utilizados para armazenar esses arquivos. Por exemplo, os diretórios são assim.
tem a raiz, no caso, tem a ramificação, que é a aula SOR, e a gente tem uma coisa chamada unidades organizacionais, que são como se fossem setores. Exemplificando, uma empresa. Uma empresa tem vários setores. Então, esse setor aqui, no caso, se chamaria usuários. E esse aqui embaixo se chamaria grupos. Dentro de cada unidade organizacional dessa, teriam os usuários, no caso, né? Os usuários para arquivos com nomes diferentes. Aqui lá vem a raiz de novo. A raiz, o segundo nível de ramificação, a unidade organizacional, que seria o setor, no caso usuários, e já as folhas da hierarquia, que no caso aqui, por exemplo, seria Leonardo Moreira, seria uma das folhas, um dos usuários. Aqui, por exemplo, outro exemplo seria esse .org, que seria a raiz, esse Linux, que seria o próximo nível da hierarquia, a unidade organizacional, que seria grupos, e o grupo que está dentro da unidade organizacional, que é o grupo redes. Esse common name é o arquivo ou o diretório que armazena cada conteúdo de cada uma dessas ramificações. No caso, redes, dentro de redes tem uma série de informações, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Pronto. Cada common name tem um atributo. Esse atributo é um campo que armazena uma informação qualquer. E cada atributo desse define regras para o tipo de valor a ser armazenado, ou seja, define se ele vai ser um texto, se ele vai ser um diretório, se ele vai ser um documento, se ele vai ser um serviço, define cada função. Object Classes são um conjunto de atributos. Por exemplo, vou mostrar aqui para entender melhor. Aqui em cima eu tenho um atributo. Aqui a gente tem um atributo, aqui a gente tem o caminho dele na hierarquia. E aqui a gente tem o nome do atributo, no caso aqui é diretório home. Diretório home daquele CNAME que tem lá, por exemplo, Leonardo Moreira. Esse aqui é um dos atributos dele. No caso aqui é onde fica o diretório home dele. Object Class. Object Class é o conjunto de atributos dele. Aqui está o caminho desse Object Classes. E o nome desse objeto é POSIX Account, quer dizer que é a conta do usuário. É um tipo conta de usuário no LDAP. Pronto, aqui a gente tem os atributos que são obrigatórios. No caso aqui, vamos para os atributos, né? Que são obrigatórios. O ID, o número, esse GID number e o diretório home dele. Pronto, são os atributos que são obrigatórios. Esse MEI designa os atributos que não são obrigatórios, são opcionais. No caso, o password do usuário, o shell de login dele e esses outros atributos que também não são opcionais, ou também que são opcionais. Objeto é um conjunto de Object Classes e seus atributos. Agora aqui a gente está, como é que se diz, dividindo eles. Por exemplo, um objeto é cada um desses opções aqui. Então, nós temos o ID, L Moreira, o subnick, L Moreira. Aí a gente tem os Object Classes aqui. Esse Object Class Person é o Object Class que a gente designou lá, que tinha designado lá no outro slide, que é esse aqui, que tem os atributos, o ID number, o password, o shell de login, esse tipo de coisa. Aí o diretório home dele, onde é que fica, password, o nome e o e-mail. São os objetos detalhados de cada, no caso aqui, usuário, né?
Os esquemas são as hierarquias, literalmente, porque ele contém todos os atributos e todos os object classes do LDAP. Então, é ele que define qual é a hierarquia. É visualizado a hierarquia por ele. Eu vou mostrar um exemplo, tá aqui, uma hierarquia dessa. Isso aqui é um esquema. Aqui o diretório raiz. Aí aqui a gente tem alguém fora, que é o admin, que ele tá fora da unidade organizacional, que é essa grupos, e a gente tem esses usuários. Dentro de usuários a gente tem dois common names, que são Thiago Finardi e Tux da Silva. Esses dois são usuários. Dentro deles, cada um tem as informações responsáveis por cada um deles. Nome, password, e-mail, tudo que foi colocado. Pronto. Os elementos que são responsáveis por fazer a execução do OpenLDAP. O SLAPD, Standalone LDAP Daemon, que é o daemon do servidor. Tem esse slurpd, que é o daemon de replicação do OpenLDAP. As bibliotecas, que são algumas bibliotecas que podem ser instaladas para ajudar no funcionamento do LDAP. E há algumas ferramentas e utilitários que podem ser utilizados também no servidor. Os dois arquivos de configuração, os dois daemons, na verdade, os dois daemons do LDAP, o daemon normal do servidor e o daemon de replicação. E os dois arquivos de configuração do servidor, do servidor slapd.conf e o do cliente ldap.conf. Nesse slapd.conf você vai configurar IP, o nome do domínio, esse tipo de coisa. E nesse aqui de baixo você vai configurar qual é o IP e qual é o nome do domínio que o seu cliente vai acessar para ter contato com o seu OpenLDAP. Agora a gente vai para a instalação e configuração básica do servidor OpenLDAP. Eu já dei um sudo apt-get update aqui para poder atualizar os pacotes. Então ele não tem nada para baixar. Ou tem. Pronto. Agora a instalação dos pacotes referentes ao OpenLDAP. Os dois pacotes principais do OpenLDAP são o slapd, que é o daemon do servidor, e o LDAP-utils, que são os pacotes que ajudam ao servidor funcionar. Pronto, eu vou fazer aqui download. Pronto, ele vai pedir a senha do administrador. Eu vou colocar uma senha básica, admin. Eu vou confirmar a senha. Pronto, está instalado o servidor. Pronto. Agora a gente vai para configuração de domínio, outros tipos de configurações. Eu vou ficar com o usuário root logo, para não ter problema. Então, vou dar um dpkg -reconfigure slapd. Pronto. Se você habilitar essa opção, nenhuma configuração inicial ou base de dados será criada para você. Eu não preciso de uma configuração inicial. Quem vai fazer a configuração inicial sou eu. Então, omitir a configuração do servidor OpenLDAP? Não. O nome do domínio. O nome do domínio vai ser o nome que eu vou construir a minha base, a minha hierarquia. Então, o nome do domínio aqui eu vou colocar aula
sistemas operacionais de rede.com. Só um nomezinho básico. Pronto. O nome da organização, que é o nome da organização no qual você trabalha, ou o nome da organização no qual você queira fazer. No caso aqui eu vou colocar a aula SEO de rede. A senha do administrador, que foi aquela senha que eu dei. Vou confirmar a senha. O back-end da base de dados a ser usado, eu vou usar HDB, que é o padrão. Você deseja que a base de dados seja removida quando o pacote slapd for expurgado? Vou colocar que não. Talvez eu queira ficar com a base de dados para se eu for utilizar uma outra vez. Mover a base de dados antiga? Sim. Permitir o protocolo LDAP versão 2? Não. Pronto, a configuração básica foi feita. Agora a gente vai instalar o PHP LDAP admin. Para a gente ter a configuração via browser. Pronto, só colocar assim. Ele vai demorar um pouco. Pronto, ele já baixou, agora ele está configurando. Pronto, aqui o meu servidor eu deixei ele como um NAT. Certo? Então o IP dele está 10.02.15. Agora, para fazer a configuração do PHP LDAP admin, eu vou ter que ir no arquivo de configuração dele dentro do /etc. Então vamos lá. Nano /etc /php LDAP admin / o arquivo de configuração, que é config.php. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aqui eu vou descer até uma parte que eu vou configurar os servidores. Já pegar as configurações do servidor. Pronto, aqui. Nome do servidor, MyLDAP Server. Aqui eu tenho o endereço do servidor. No caso, eu não vou utilizar o loopback, vou usar o endereço do servidor, 10.02.15. Eu desço mais um pouquinho, né? Pronto, cheguei nessa parte aqui. Server base, array, pronto. Aqui é o domínio que eu coloquei para o meu servidor. No caso lá, eu vou tirar esse example.com, vou colocar aula sor.com. Pronto, essas são as configurações básicas. Eu dou um Ctrl+O para salvar, um Ctrl+X para sair, e agora eu vou para o meu browser. Pronto, ele abriu aqui. Agora eu vou colocar o meu IP 10.0.2.15 /php LDAP admin. Pronto, abri. Configuração, a primeira configuração está feita. Agora vamos passar para a configuração dos clientes. Pronto, agora a gente vai adicionar os usuários de uma empresa. A gente vai ter que criar um arquivo no formato LDIF. Então vamos criar empresa.ldif.
Pronto. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o domínio. Vou definir aqui o domínio. Nosso caso aqui vai ser aula SOR DC com. Pronto. Agora eu vou fazer os Object Class. Object Class. Os primeiros. Depois vou fazer um Object Class para dizer que é um objeto desse domínio. Depois eu vou fazer um Object Class para dizer que é do tipo organização. Depois eu vou dizer qual é a unidade organizacional, que vai ser uma empresa qualquer. E vou colocar o nome do domínio da empresa, empresa. Então aí, a partir daqui, eu vou definir as unidades da empresa. Vamos lá. Domínio. A minha unidade organizacional, que vai ser usuários da empresa. Daí depois eu vou colocar o domínio, claro. Nosso caso é aula SOR, não é empresa. Com, né? Aí eu começo com os Object Class de novo. Sempre com os Object Class, que são os conjuntos de atributos já prontos. Vou dizer que aqui é uma organização. Uma unidade organizacional. Sempre a primeira letra minúscula e a segunda letra maiúscula. E unit, por exemplo, maiúscula. O nome da minha unidade organizacional vai ser usuários. Agora eu passo para as minhas definições de outra unidade organizacional. Do mesmo jeito lá de cima, top. Agora eu vou dizer que é outra unidade organizacional. Mais uma vez eu esqueci do maiúsculo, mas tudo bem. Vamos lá. E o nome dessa unidade aqui vai ser grupos. Agora eu vou começar a colocar meus usuários. Deixa eu ir olhando aqui se tá certo. Tá certo. Vamos lá de novo. O ID do meu usuário vai ser Cláudia. Da unidade organizacional, usuários.
do domínio aula.sor da raiz com é o começo dos object class. O tipo dela de object class vai ser uma pessoa. Opa, errado aqui. Ela vai ser uma pessoa da organização. Organizacional person. Aí depois eu repito o ID dela, que vai ser Cláudia. Aí eu invento aqui o nome para ela. No common name, vou colocar Cláudia Souza. O último nome dela vai ser Souza. E o e-mail dela, que eu vou colocar claudia@hotmail.com. E o password, por último, mais ou menos importante. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, defini o primeiro usuário. Vou definir só mais um. Só para não ter que definir só um usuário, vou definir um de cada. Vou botar o ID Marcos. Da unidade organizacional grupos. Do domínio aula.sor. O object class. O outro object class dele é person, né? Object class organizacional. O ID dele vai ser Marcos. O common name vai ser Marcos da Silva, por exemplo. O último nome dele, Silva. O e-mail vou colocar marcos@gmail.com. E o password dele vai ficar 1, 2, 3, 4. Pronto, terminei isso aqui. Salvo o arquivo, saio e vamos para esse comando aqui. ldap-add-w, common name admin, aula.sor, dccom, -f e o nome do nosso arquivo, que vai ser empresa. Vou botar o password do LDAP. E pronto. Ele entregou todos os valores.